Ora, muito bom dia. Portanto, entretanto, agradecemos a presença e a aceitação do convite. Entretanto, bem-vindos a mais um episódio do podcast CRM Convida. Portanto, o convidado de hoje tirou uma licenciatura em Ciências de Comunicação, portanto, para si mesmo indica um jornalista, entretanto, com alguma diferenciação no seu percurso. A Universidade da Maia foi onde arrancou nesta aventura e algum tempo depois estagiou, portanto, aqui na parte do Jornal de Notícias, provavelmente também acrescentou aqui muita experiência que nos vai contar mais à frente, passando pelo Grupo do Oriente de Cinemas, em onde esteve também outras experiências como barman, técnico de programação. Após essa experiência foi uma área que do jornalista, onde permanece até hoje, na Valor Magazine. Connosco está o Fernando Costa. Bem-vindo, Fernando. Como estás? Olá, Ruben, deste lado está tudo bem? Antes de mais nada, mais uma vez agradecer o convite que me foi efetuado por parte da CRN. Eu já tenho estado atento, também não só por razões profissionais, mas também por lazer. Tenho reparado que a CRN tem feito um trabalho crescente nesta matéria de dar voz às histórias também de quem trabalha do outro lado. Portanto, nesse sentido, Ruben, é um prazer poder colaborar nesse sentido. Estamos cá também para colaborar, com certeza. Antes de mais, de falarmos um pouco das experiências, fala um pouco sobre o Fernando e para que os nossos ouvintes também possam conhecer um pouco melhor quem é o Fernando. Eu, no que toca a isso, não... Eu vou tentar aqui elaborar sem me perder um bocadinho. Eu acredito que o Fernando, sem estar aqui a falar na terceira pessoa, eu acredito que seja um bocadinho um conjunto de coisas diferentes. Ou seja, foi sempre alguém que sempre foi muito apaixonado, obviamente, pela comunicação. Sempre gostei de várias coisas, ou seja, fui muito ligado, eu creio que sou desde pequeno, sou muito ligado ao desporto, à política, à atualidade, à leitura, à escrita. Portanto, de tudo aquilo que nos rodeia, sempre, pelo menos gosto de me considerar uma pessoa atenta, uma pessoa interessada, uma pessoa curiosa. Portanto, nesse sentido, acredito que isso também me tenha trazido às vezes algumas dificuldades, principalmente numa fase mais embrionária em perceber o que é que queria seguir, porque eram várias as paixões, mas ainda gosto de pensar que mais vale ter muitas do que poucas. Portanto, mais vale ter às vezes algumas dúvidas do que propriamente nada por onde querer escolher. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, acho que o Fernando é Assim, isso, várias hobbies que coisas. destacas no teu dia-a-dia, hobbies que gostes mais de fazer, para além da comunicação? Acho que Com certeza. fundamentalmente diria que a parte mais constante, além de uma parte de lazer propriamente dito, que tem a ver sobre gostar de ver filmes e ver séries, há também a parte da escrita e da leitura. Portanto, eu acho que esses quatro Sim, séries tópicos, agora está comum a todos nós, não é? exatamente, eu acho que esses quatro tópicos que acabam por estar misturados, porque é impossível gostar de um bom filme sem que um filme seja bem escrito, é impossível gostar de um bom livro sem que ele seja bem escrito. Portanto, há sempre aqui uma índole que está sempre associada às quatro vertentes, que acho que passa muito por aí. Obviamente, depois a questão do desporto também acaba por ser importante, até por uma questão de saúde mental e física, que nós não podemos Para excluir. mantermos ativos durante o dia a dia, não é? Exatamente. Falando aqui em hobbies também, e vimos sempre que tiveste um gosto por banda desenhada enquanto jovem. Entretanto, depois surgiu a escrita, entretanto, surgiu o pensamento, entretanto, para fazeres o que fazes hoje. Isso contribui bastante. Que impacto é que essa fase teve no final? Teve bastante impacto na altura, às vezes mais do que se calhar até escolhi um bocadinho a minha vida social para estar ali banda desenhada, o que nem sempre era benéfico numa certa fase da nossa vida, mas a verdade é que eu creio que mais do que a banda desenhada eu percebi que era muito apaixonado pelas histórias e por um contador de histórias, às vezes mesmo que isso envolva salvar o mundo através de um super-herói ou num livro sobre o Príncipezinho. A verdade é que percebi que a parte narrativa era algo que me cativava muito. Portanto, no início era uma paixão muito, muito ligada à banda desenhada, sem dúvida. E creio que isso mais tarde foi se desenvolvendo
em várias vertentes, aquilo que falámos há pouco, de ver filmes, de ver séries, de ler livros. Portanto, toda essa parte narrativa de ler uma boa história ou até tentar escrever sobre ela, foi sempre algo inalterável. Mas sim, foi um bom ponto de partida, diria que não me arrependo de ter. Que ainda hoje se mantém. Ok. Naquela fase da tua vida que, entretanto, como falámos aqui na apresentação, passaste aqui uma parte de barman, isso promoveu aqui também a comunicação presencial, como surgiu tudo isto e, entretanto, também a parte da experiência de programação, que são coisas completamente distintas. Claro, sim, sim. Estas experiências teve impacto nestes percursos que o Fernando teve ao longo Eu acho que há duas da vertentes diferentes. Exatamente. Eu acho que há duas vertentes diferentes aqui, que é, primeiro, obviamente, acho que a formação de uma pessoa nem sempre passa pela nossa formação académica, ou seja, passa muitas vezes por termos experiências que nos deixam desconfortáveis num primeiro momento, mas que precisamos de as ter. Portanto, nessa altura, essa questão mais ligada ao cinema teve muito a ver com uma questão, mais uma vez, embrionária na minha vida de jovem, em que, obviamente, mais do que às vezes determinado emprego, é importante ganharmos dinheiro e é importante adquirirmos experiência. Portanto, aquilo tratou-se de uma experiência que veio por várias circunstâncias. Na altura estava a viver numa localização diferente, aqui no Norte, portanto, foi algo que se foi pronto, algo casual, diria, mas que me deu bastante fibra, digamos assim. Ou seja, experimentarmos algo desconfortável e sairmos da nossa zona de conforto é sempre benéfico. E aquela parte de passar, ou seja, de estar a trabalhar num cinema e acabar como técnico de programação tem muito a ver com algo que eu valorizo, ou seja, que é começamos num ponto A numa determinada empresa e eu comecei literalmente a apanhar pipocas do chão depois de um filme terminar e depois terminei a programar faça a redundância, a programação dos filmes diários e ter toda essa responsabilidade de perceber o que é que sai, o que é que não sai, de que forma é que os filmes são lançados, no formato, ou seja, ser responsável por toda essa parte mais técnica, deu-me bastante, sem ser a minha área de todo, e até para quem gosta de filmes, tem a sua particular paixão para essa área, sim, sim, portanto sim, houve aqui sim, também sem essa dúvida. parte acrescida. Mas tem muito a ver com isso, ou seja, de fazermos algo que nos é desconfortável, que não tem a ver com a nossa área, e depois, dentro de uma determinada empresa ou dentro de um determinado desafio, sabemos passar do ponto A ao ponto B, é sempre bom, acredito eu, a longo prazo. Muito bem. Portanto, para chegar a essa experiência, entanto, após a licenciatura, o que levou a ter essa experiência inicial? Mais uma vez, acho que foi uma questão circunstancial e a verdade, e acho que vamos falar um pouco disso mais para a frente, o jornalismo não deixa de ser uma área muito difícil de entrar, ou talvez mais difícil do que entrar, é difícil mantermos-nos lá. E a verdade é que naquela fase pós-académica, e já foi depois de estagiar no Jornal Notícias, e até posso começar por esse ponto, o estágio no Jornal Notícias foi muito, muito importante para mim, mas ao mesmo tempo também me deu um vislumbre muito mais próximo da forma de como funciona o jornalismo hoje em Portugal. E a verdade é que, e basta ver as notícias do próprio Jornal Notícias do que se passou nos últimos 2 anos, a verdade é que era algo que já não era muito surpreendente para quem trabalhava naquele escritório já nessa altura, e já estamos a falar há mais de 7 anos. Mas a verdade é que o jornalismo está a entrar numa fase muito precária. E naquela altura, até por questões familiares, pessoais, na altura estava um bocado ainda a balançar entre um bocadinho Porto e Braga, portanto, na altura foi algo que precisava de arranjar, até por questões de independência financeira, mas principalmente porque ainda estava muito cético na forma Estava naquela como. fase de maturidade, portanto, para o Exatamente, resto do percurso que querias exatamente. ter. Muito bem. Exatamente, um bocado em contraponto com a fase em que o jornalismo se estava a encontrar em Portugal e que infelizmente hoje se confirma. Nesta fase, no teu LinkedIn, vimos que trabalhas na Valor já há 5 anos. Como surgiu esta oportunidade? Foi de uma forma muito natural, ou seja, eu, mais uma vez, ligando, apesar de estar na altura a trabalhar no cinema, a nível de programação, etc.,
o jornalismo estava sempre ligado a mim, ou seja, eu tentava fazer sempre projetos pessoais, mesmo, digamos, o freelancing fez sempre parte um bocadinho do meu cotidiano. Houve várias matérias a nível social, a nível nacional, a nível mundial, que me fizeram sempre tentar criar temas novos ou fazer trabalhos a nível pessoal para depois publicá-los. Portanto, esse trabalho de freelancing levou-me também a alguns trabalhos avulsos a nível nacional, em que a Valor Magazine depois chegou de uma forma natural para começar também a fazer esses trabalhos e de uma forma também, acho eu, muito natural, e esses trabalhos avulsos passaram a um trabalho permanente, e esse trabalho permanente levou-me depois a uma outra etapa dentro da Valor Magazine com alguma responsabilidade acrescida, a nível editorial, a nível de escolha e de trabalho dos temas a serem realizados na própria revista, em cada edição, e tem sido um processo muito crescente que nos faz levar um bocadinho ao primeiro ponto Nós da também nos conversa. conhecemos aí nessa fase. Exatamente, exatamente. Ainda por cima, uma revista que nasceu quase de mãos dadas com o contexto pandémico, portanto, houve ali muita resiliência, muita adaptação que teve de ser feita de toda a gente da equipa. Mas acho que isso hoje dá-nos uma fibra, que de outra forma se calhar não teríamos tido. Mas pegando um bocadinho naquele ponto do cinema de chegar a um ponto A, de passar do ponto A ao ponto B, eu acho que foi isso que também tentei introduzir nesta nova aventura, que foi passar de um freelancer para alguém com alguma, quero eu acreditar, com alguma importância na forma como os temas são trabalhados e produzidos na própria E quando revista. tocamos Portanto, aqui os temas a nível de PME, portanto, de vários setores, vejo que costumo trabalhar e, neste caso, o Fernando costuma abordar, seja a contabilidade, seja na área de advocacia, outras vertentes. Isso dá um alento. O que é que sente quando opera nesses temas? Sim, a ideia é sentir cada vez mais confortabilidade, ou seja, eu não gosto muito e acho que o próprio leitor aborrece ficar preso a um só tema, e é importante estar atento acima de tudo ao que está a passar na atualidade. Portanto, não só a nível, não estamos basicamente presos ao nosso nicho e à nossa bolha, é importante sair dela, é importante perceber o que é que Até está a porque passar houve na ali uma atualidade. fase pandémica que muitas experiências foram partilhadas por Exatamente, vocês. e houve edições em que passámos a falar de coisas que eu nunca pensaria, a falar de máscaras e da forma como uma empresa deve proceder à sua limpeza industrial nos seus escritórios. Portanto, houve temas que nunca pensávamos que íamos falar, mas o importante é isso, é estar ligado àquilo que está a passar na atualidade e levar-nos, portanto, seguir a corrente da mesma. E isso faz-nos passar por várias áreas, desde a saúde, que também na altura foi tema central nas nossas edições. Eu vou-lhe dar um exemplo. Agora temos a nossa próxima edição, que comemora os 5 anos da Valor Magazine, que vai estar muito ligada à vertente europeia, depois das eleições europeias que tivemos, a questão agora da eleição da Van der Leyen no Parlamento Europeu. Esta próxima questão que vamos ter agora dos comissários europeus, os novos desafios a nível da própria do regulamento, digamos assim, concorrencial na Europa. Todas estas questões fazem-nos levar para esse tema, e acho que é isso, é ter essa vontade de passarmos pelas várias áreas sem ficarmos desconfortáveis. Agora passaste várias experiências, sempre te viste como gestor de comunicação, bem desde o início. Não, eu sempre, lá está, eu acho que as minhas áreas de eleição sempre fizeram ter essa dúvida do que é que queria seguir. E acho que a comunicação foi escolhida não só pelo meu à vontade, talvez a nível de escrita, mais do que oral, provavelmente. Foi perceber que através da comunicação eu poderia trabalhar várias áreas. E essa amplitude que a comunicação me dava levou-me hoje a ser então o gestor de comunicação, que sou hoje, mas aquilo que eu acredito é que não, e acho que isso também se vislumbra naquilo que tenho feito até hoje, é que não quero ser só o gestor de comunicação, ou seja, além desta área, gosto também de me envolver noutras áreas, na área política, e por isso é que me desviei um bocadinho do jornalista propriamente dito para gestor de comunicação, não é muito ético estar a trabalhar nas duas vertentes, jornalística e política. Gosto também de trabalhar a parte escrita, criativa, fora desta área, portanto,
Não sei se Muito sou, bem. não sei se era isso que eu esperava, mas pelo menos espero fazer mais coisas do que isso. Muito bem. Agora, entretanto, agora a falar um pouco mais no geral, achas que no futuro do jornalismo pode ter algum risco com o aparecimento aqui da inteligência artificial, tanto se fala? Eu creio que sim e não. Ou seja, obviamente que o jornalismo hoje tem variedíssimos riscos, na sua existência como a conhecemos hoje. Bem como a digitalização também, e se há Sim, a digitalização é alguns outra riscos. componente, exatamente, que eu acho que já está cada vez mais intrínseca na forma de trabalhar o jornalismo, mas há aqui uma meia-culpa que eu acho que o jornalismo também deve fazer, e principalmente quem trabalha nele. Ou seja, perceber que se o jornalista continuar a trabalhar da mesma forma e os órgãos de comunicação continuarem a trabalhar da mesma forma, o risco de extinção é muito superior à que pode ser na realidade. Ou seja, eu acredito também que o jornalista tem que aprender a adaptar-se. E a verdade é que nós hoje vemos artigos não jornalísticos, muitas vezes até ligados a questões económicas de próprias empresas que lançam os seus próprios artigos a nível de publicidade, que hoje trabalham da melhor forma e têm mais amplitude que os próprios jornais, porque perceberam como é que funciona principalmente a questão digital. E nós vemos hoje várias matérias, por exemplo, a nível de SEO e da forma como pode ser uma notícia lançada e alcançar um público-alvo de uma forma mais ampla. Acho que o jornalismo também tem que se adaptar a isso. Nós hoje vemos muito o chamado clickbait, que é aquilo que nos faz clicar numa notícia e depois, basicamente, sermos quase levados por engano, porque essa notícia dá-nos um título quase escandaloso ou enganador e depois não temos esse conteúdo que procurávamos. Eu acho que o jornalismo tem que procurar chamar a atenção sem ser enganador. E é sem dúvida um desafio, tanto a nível editorial como a nível digital, principalmente, mas é algo que pode ser feito e algo que pode ser trabalhado. E a verdade é que hoje Muito vemos bem. os órgãos de comunicação a ser Pudesses ultrapassados dar um cada vez mais. conselho, se pudesses dar um conselho ao teu eu do passado, o que é que dirias? Eu acho que diria para não ter medo de tentar e errar. Eu acho Que as coisas que vão fluir. exatamente, eu acho que se calhar sofri um bocadinho por antecipação, mais do que a maioria dos jovens, ou pelo menos a maioria dos meus amigos, com medo de falhar e de perder tempo, e acho que o perder tempo é não tentar de todo. Acho Ok. que seria esse, sem dúvida, o É o conselho que que eu daria. aconselharias quem tivesse gosto por esta vertente nos mais novos? O que é que aconselhamentos que indicarias a quem sonha neste ramo? Do jornalismo, eu acredito que o principal conselho que eu daria era, se queres seguir jornalismo, tens de ter uma resiliência e uma paixão muito grande pela área, porque de outra forma em Portugal hoje é muito difícil sobrevivermos a tantas limitações e a tantos obstáculos que nos vão colocando. É preciso ter mesmo uma paixão acima de tudo o resto. Portanto, é esse o conselho que eu dou. Acho que se queres seguir essa área, primeiro tenha certeza que é isto que tu amas fazer. É assim o futuro que também vês, Fernando, agora para daqui em diante, com muita determinação. O futuro para aí vem, para o Fernando. O que é que imagina para 5 anos para a frente? O que é que vai Eu ser acho que, feito? O que é que eu sonha? acho que, eu acho que o que sonho é poder chegar daqui a 5 anos e manter um bocado a toada que mantenho hoje, que é fazer várias coisas e não ser só uma, não ser só um estudo de comunicação, não estar só ligado à escrita. Eu neste momento fico contente de já ter algumas obras publicadas a nível de escrita criativa e acho que é isso que também quero manter, tirar um bocadinho mais de tempo para mim para ter essa toada. Fazer alguma coisa a nível político, a nível local principalmente, e poder ajudar quem nos rodeia, e as próximas gerações, tornar a vida mais fácil para quem segue a seguir a nós, fazer algo a nível do desporto. Portanto, é isso que eu espero daqui a 5 anos. Não algo muito específico, mas continuar a saber que faço mais coisas do que apenas isto. Muito bem, Fernando. Entretanto, eh, após esta nossa longa conversa e muito enriquecedora nesta vertente de comunicação, estamos gratos pela participação do Fernando e creio que os nossos ouvintes também, e para quem sonha por esta vertente, tenha tido algum sumo também para acrescer no seu dia a dia e para realizar os seus sonhos nesta vertente com alguma informação adicional. Muito grato, Fernando. Obrigado, eu.
E posso dizer que no que toca à CRN e no que toca ao Ruben, mais do que um parceiro, hoje também sou um ouvinte.